O momento da aplicação é um dos mais importantes nas lavouras durante a safra para o produtor garantir a defesa contra daninhas e também garantir a boa distribuição e o não desperdício de produto e de dinheiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar o produtor a entender um pouquinho melhor os pontos de atenção que ele precisa ter nessa tecnologia de aplicação, a gente está aqui com o Jair Magione, ele é coordenador de boas práticas agrícolas, vai conversar um pouquinho com a gente. Jair, é muito importante o produtor se atentar a fazer uma boa aplicação para garantir eficácia, né? Exatamente isso. É o conjunto de ferramentas que a gente chama que são as boas práticas agrícolas. As boas práticas agrícolas são diferentes tipos de ferramentas que o agricultor tem que ter durante a safra, antes, durante e depois da safra. Antes da safra, por exemplo, utilizar uma palhada para que você impeça o crescimento de plantas daninhas. Durante a safra, por exemplo, na hora da aplicação, que é o que a gente tem aqui, mostrando como o agricultor tem que selecionar o bico de aplicação adequada para que ter o que? O tamanho de gota adequado para combater o tipo de problema que ele pode vir ter na safra dele, ou seja, uma doença, uma planta daninha ou uma praga. Então é de extrema importância que ele consiga selecionar o tamanho de gota, o bico adequado para combater essa praga. E aí, que critérios o produtor precisa utilizar na hora de fazer essa seleção, essa escolha por que tipo de bico ele vai utilizar? Primeira coisa é identificar qual é o problema. Ele está tendo um problema com o quê? Com um inseto, ele está tendo problema com o quê? Com uma doença na folha ou ele está tendo problema com a planta daninha? A partir do momento que ele identifica, ele vai identificar o tipo de produto que ele tem que utilizar. Um inseticida, um fungicida e um herbicida. Por exemplo, um herbicida ele vai utilizar para combater uma planta daninha. Então, para utilizar uma ponta de aplicação para combater as plantas daninhas, tem que ser pontas de aplicação de indução de ar, onde elas produzem gotas grossas ou superiores. Então é de extrema importância que ele identifique esse tipo de problema, o bico de aplicação e o tamanho de gota para combater essa praga, no caso a planta daninha. E aí as condições do ambiente também vão influenciar nessa escolha. Consulte a bula, velocidade do vento, temperatura do ambiente e umidade. Você tem que entender exatamente isso. Velocidade do vento para aplicar entre 3 e 10 km por hora, temperatura abaixo de 30 graus centígrados e umidade acima de 50%. Todas essas informações estão na bula, então é de extrema importância que ele consulte a bula, consulte as informações do produto para poder utilizar da maneira adequada. E aí, Jair, o pessoal vai até agora acompanhar as imagens do simulador aqui. Explica para a gente um pouquinho o que é mostrado nessa simulação que comprova justamente essa importância das escolhas. O simulador deriva que nós temos aqui, ele simula um vento. Então nós conseguimos controlar o vento. A aplicação é feita com água, apenas para demonstrar. E aqui nós temos 5 tipos de bico de aplicação que produzem desde gotas finas até gotas grossas ou superiores. Então a gente modela a velocidade de vento nas condições ideais, nas condições que não estão ideais, mostra como é que é o deslocamento dessas gotas quando ela não utiliza as condições ideais e mostra quando utiliza as condições ideais como é feita a aplicação da maneira correta. Toda a pressão é usada da mesma forma que utiliza no equipamento no dia da aplicação e a gente simula exatamente as condições que o agricultor vai estar aplicando para ele entender exatamente qual é o produto e qual é o tamanho de gota e as condições ambientais para ele aplicar no dia da aplicação. E quais que são os prejuízos que um produtor pode ter se de repente ele fizer uma escolha errada? Primeiro, ele não vai estar combatendo a praga, porque ele não vai estar depositando o produto em cima da doença, da planta daninha ou do inseto. É a primeira coisa que vai ter. Então, ele vai ter uma efetividade no uso do produto. Segundo, ele vai estar deslocando esse produto para fora do alvo dele, então ele vai ter uma perda também na hora de utilizar o produto. Ele vai estar perdendo o produto porque vai estar aplicando do lado errado. Então, juntando tudo isso, quando ele usa as ferramentas adequadas, ele vai ter uma efetividade e uma produtividade muito maior na sua lavoura. Já é para a gente encerrar, a importância de justamente, como você disse lá no começo, todo esse sistema de boas práticas juntos para garantir bons resultados, né? O agricultor tem que entender que ele precisa usar as boas práticas, como eu falei, antes, durante e após a aplicação. São diferentes ferramentas que, utilizando elas em conjunto, ele vai ter uma efetividade da sua lavoura, uma produtividade muito maior, uma sustentabilidade na hora da aplicação e vai colher com muito mais satisfação e muito mais lucros. Não adianta fazer só uma e de repente negligenciar a outra. São várias ferramentas. Consulte os agrônomos, consulte os nossos colegas de empresa, consulte as informações que nós temos e use todas essas ferramentas de boas práticas que eu tenho certeza que vai ter uma safra extremamente de sucesso, extremo sucesso.
O Jair Magione, ele é coordenador de boas práticas agrícolas, conversou com a gente para contar um pouquinho a importância do produtor se atentar a essas boas práticas durante toda a safra, em especial a importância de escolher os bicos certos, as condições de clima certas no momento das suas aplicações. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação volta aqui direto da Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul.